tudo bem? Vamos nós de novo, né, pra nossa biolive. Eu tô meio atrasadinha, hoje eu não tô muito bem não, meu povo, tá? Tô com sinusite atacada, esse frio começa, é uma meleca, né? Mas vamos que vamos. Falar rapidinho aqui. Quem gosta de dar aula, né, a gente até se anima pra falar, pra dar aula, né? Mas tá feia a coisa. Então, vamos lá. A aula passada, né, a gente falou, na live passada a gente falou de células, começou a falar sobre células eucariontes, procariontes, né, sobre a importância da célula, composição da célula, tudo que tem dentro de uma célula. Então, pra gente, né, caminhar do micro pro macro, agora a gente vai falar da composição química dos seres vivos. Ontem eu até coloquei no Face, aqui no... Não se lembra se eu coloquei no Insta também, mas eu falei sobre necrochorume, né? Que é uma coisa que a gente tem que se preocupar muito, principalmente agora com a quantidade de mortes que a gente está tendo, né? O aumento de mortes, mas a gente fala isso um pouquinho mais pra frente. Então, falar da composição química do ser vivo. Então, o ser vivo, né? Ele é composto basicamente por substâncias orgânicas e inorgânicas. As inorgânicas, a gente, né? As inorgânicas são a água e os sais minerais. E as orgânicas são proteínas, glicídios, lipídios, vitaminas, né? Fazem parte das substâncias orgânicas, tá? O ser humano, vamos começar pelo que a gente tem de mais abundante no corpo. O ser humano, ele é composto de 70% de água. Então, se você pegar uma pessoa de 100 quilos e você espremer essa pessoa de 100 quilos, 70 quilos sai de água. 30 quilos é o restante, tá? Das outras substâncias. Então, por isso que eu falei que a gente é pura água. A água viva, ela tem 90% de água. E os recém-nascidos, né, crianças, quanto mais novinho, né, é o indivíduo, mais água ele também tem. E as pessoas mais idosas vão perdendo a quantidade de água, elas ficam com menos água. Por isso que é importante o idoso beber muita água, porque eles vão, né, tirando a água do organismo dele. Tá? Oi, Natan, tudo bom, amor? Então, e por isso que eu falei que nós somos pura água, a gente é um amontoado de água. A gente pode até falar assim, não tô gordinho, não, eu tô aguado, tô inchado, né? Então, 70% do nosso corpo é água, tá? Na maioria dos seres vivos. Lembrando que vírus, como não é classificado, né, pela teoria, né, da teoria celular, nossa, tá mal hoje. Pela teoria celular, então o vírus ele não é ser vivo. Então o vírus não tem água, tá? Ele só tem a capa de proteína e material genético mesmo, tá? Então 70% da gente é água. Depois, isso são substâncias inorgânicas, né? Vou deixar salvo, Natan. Pode deixar, amor. Vai lá para a aula. Obrigada. Então, 70% água, né? E sais minerais, que são as nossas substâncias inorgânicas. Sais minerais, né? Sódio, potássio, cálcio, né? Todos esses também fazem a composição das substâncias inorgânicas. Agora, indo para substâncias orgânicas, né? Substâncias orgânicas, a gente tem os glicídios, né? Ou carboidratos, lipídios e proteínas, tá? Começando, a gente tem os grupos, né, desses alimentos, dessas substâncias orgânicas. Por que são orgânicas, primeiramente? Porque eles têm o carbono na sua composição. Tá? Uma substância orgânica, lembrando lá de química orgânica, toda substância orgânica tem que ter o carbono na sua composição, tá? Então, a glicose, né, glicídios tem, lipídios tem, né, proteínas tem, tá? O que acontece? Desses grupos que eu falei, né, glicídios, lipídios e proteínas, a gente tem o grupo que dá energia pra gente, que é os glicídios, os lipídios, né, que a gente tem que comer para ter energia, e tem os estruturais, que é a parte da proteína. Proteína é estrutura. Lembra que eu falei na aula passada que nós somos um monte de proteínas, a gente é um monte de proteína ambulante, né? Então, o músculo, né? A gente não come carne, a gente come músculo, né? A nossa carne, ela é estrutural, ela dá estrutura
para segurar o esqueleto, porque se eu deixar o esqueleto sozinho, o esqueleto, pum, desarma, né? Então, o músculo é estrutural, ela dá estrutura para o nosso corpo, tá? Agora, pegando, né, os energéticos, que dão energias pra gente, glicídios, né, carboidratos, e os lipídios, tá? Quando a gente come, né, arroz, come batata, come feijão, mandioca, né, doces, né, frutas, a gente come a porção grande que a gente vê. O que a gente tem que fazer? Vai para o nosso aparelho digestório, chegou lá no intestino, a gente vai, né, separar tudo isso. Então, que é uma estrutura grande, a gente separa nas unidades menores. E cada uma dessas substâncias, elas têm as unidades menores que faz a composição. É que nem se fosse um colarzinho de pérola. Cada pérolinha é uma unidade e junta forma aquele colar, tá? Então, qual que é a unidade dos glicídios? Tá? A gente chama de monossacarídeos. Um sacarídeo, sacarídeo vem de açúcar, um açúcar, monossacarídeo, tá? A gente tem 3 unidades. A gente tem a glicose, a frutose e a galactose. Essas três unidades, elas se juntando, elas formam a imensidão de substâncias, né? De animais e vegetais que a gente tem aqui, tá? De substâncias orgânicas, né? De açúcar, carboidrato. Então, uma mandioca. Se eu pegar uma mandioca, ela é uma porção de amido, tá? Se eu quebrar esse amido, ele vai virar várias glicosezinhas, tá? Quando eu como a mandioca, eu passo pelo aparelho digestório, intestino quebra em glicose, que é o monossacarídeo. Tá? Quando eu como uma fruta, na fruta eu tenho a frutose e a glicose, quebrei, né, essas duas vão lá para o meu organismo. A frutose, ela é convertida para glicose para a gente poder utilizar lá na respiração celular, lá dentro da minha célula, lembra disso? Então, porque a glicose é a nossa reserva, né, de energia, onde a gente pega, come, quebra, libera energia, vai para o ATP, lembra disso? A ATP libera e armazena energia para a gente sobreviver, beleza? Então, glicídios ou carboidratos, a unidade são os monossacarídeos, né? Um sacarídeo só. Daí a gente tem, né? Dois monossacarídeos juntos formam um disacarídeo, né? E daí tem o polissacarídeo. No caso, né, amido é polissacarídeo, disacarídeo, qual que é o exemplo, né? Lactose é açúcar do leite. A lactose é formada por uma glicose e uma galactose. As pessoas que têm intolerância à lactose, na realidade, eles não têm a enzima que quebra, né, a glicose e a galactose, tá? Da glicose. Então, por isso que dá intolerância, porque não consegue fazer essa quebra, fica um disacarídeo, que é a lactose grande ali, e dá irritabilidade no intestino, tá? Então, esse é um exemplo de disacarídeo. E polissacarídeo, como eu já falei, amido, né? É o mais sacarose também, que é o caso da açúcar da cana, sacarose, né? Um monte de glicose juntas, glicose com frutose. Beleza? Então, tá. Isso é dos glicídios, que é a nossa energia. Indo para os lipídios. Lipídios são as gorduras em gerais, gorduras e óleos em gerais. Também é do grupo da energia. Por quê? Porque quando a gente come, né, muito açúcar, muita glicose, o que a gente faz? A gente vai reservar isso, essa glicose, né, esse material a gente tem que reservar para guardar, para a gente ter uma reservinha, porque se precisar, né, o ser vivo é muito, a natureza é muito esperta, né? Precisou, a gente tem onde retirar. Então, se eu comi muito açúcar, muito carboidrato, né, muita glicose, e ficou sobrando nos meus ATPzinhos lá, né, não tem mais aonde colocar aquela energia, o que vai acontecer? Meu organismo vai transformar isso em gordura, né? E vai armazenar nos meus adipócitos, as minhas célulazinhas de gordura, né? Pra gente ficar com as reservinhas ali. Malu, mas os glicídios também, a glicose também é armazenada no organismo? Sim, também é armazenada, tá? A gente tem um armazenamento, a gente come glicose, daí a gente comeu, sobrou, o que a gente faz? A gente guarda nos músculos, na forma de glicogênio, e principalmente no fígado, tá? Por isso que fígado, quem gosta de fígado, né? Eu adoro fígado, ele tem um gostinho um pouquinho assim mais, não é açucarado, doce, mas tem um gostinho mais, né?
por conta que é a nossa reserva de glicose ali. Até que a glicose não tem gosto muito doce não, viu, gente? É a frutose que é mais doce que a glicose, tá? Então, nossas reservas de glicose no organismo, músculo e fígado. Se a gente precisa de muita energia, né, e já eliminou toda a nossa gordura, tá? O que a gente começa a fazer? A gente começa a queimar o músculo, o açúcar que tá, a glicose que tá no músculo, tá? Então, lipídio, ele também pode ser convertido para ser utilizado como glicose, tá? O nosso corpo consegue fazer essas conversões. Muito louco, né? E é muito importante a gente ter gordura no nosso corpo, ter lipídios, porque os lipídios, eles fazem parte, né, de hormônios, né? E a gente precisa ter, tá? Então, esse negócio de falar, mas não pode comer gordura de jeito nenhum, não. A gente tem que comer um pouco de gordura, sim. Tudo tem que estar balanceado, tá? Tudo em equilíbrio, tudo na homeostase para fazer bem, tá bom? Mas a gente precisa de gordura, sim. Né? Os lipídios, eles são quebrados quando a gente come, né? Come aquela picanha bem gostosinha, que tem aquela gordurinha assim, aquela gordurinha da picanha, manteiga, né? Margarina. Essa gordura, ela é quebrada em ácido graxo e glicerol. São as unidades dos lipídios, das gorduras, tá? Eu quebro em ácido graxo e glicerol, né? E depois reorganizo no meu organismo para as gorduras que eu preciso, né? Para os esteroides. Esteroides é um hormônio, né, que precisa muito de gordura, tá? Muito, muito de lipídio. Que mais? Então, os lipídios, como eu tava falando, né, que também dão energia pra gente, é importante a gente ter sempre esse controle, né, do nosso HDL, LDL, que é o colesterol bom e o colesterol ruim, né? A gente precisa sempre ter esse equilíbrio. Tudo bem, João? Essa homeostase, como eu falei, o corpo precisa de homeostase, precisa de equilíbrio, né? Eu ia falar alguma coisa de lipídios mais, mas eu esqueci. Mas depois, na hora que eu lembrar, eu volto. Eu falei dos esteroides, que são lipídios, que são gorduras, né? Eu ia falar alguma outra coisa, mas beleza. Depois eu lembro, eu volto. É duro ficar sem lousa, gente. Falar sem lousa é horrível. Eu fico assim, né? Eu tô com uma cola aqui do meu caderninho aqui, mas eu adoro ficar escrevendo, desenhando. Vamos lá para as proteínas. Né? Lembra que eu falei quando a gente, né, queimou toda a nossa gordura, a gente vai para a proteína? Porque a proteína, na nossa musculatura, a gente tem a reserva de glicogênio, né? Que fica ali nossa glicose. Proteínas. As proteínas, gente, elas são estruturais, como eu falei. Né? Elas dão estrutura para o nosso corpo, que é o nosso músculo, basicamente, né? Nossa parte de carne, a nossa musculatura. Quando eu como carne, né, proteína, músculo, eu quebro, né, a proteína na menor unidade. Qual que é a menor unidade da proteína? É o aminoácido, tá? Por que ele tem esse nome aminoácido? Porque quando você quebra o aminoácido, ele tem dois lados. Um lado é o grupo amina, que é o NH2, e o outro lado é o lado ácido, que é o COOH, tá? Então, por isso que é aminoácido. O que é ácido? Quando você coloca essa substância, né, no meio, ela libera hidrogênio, tá? Então, essa é uma característica de um ácido. Então, o aminoácido é isso. Essa é a unidade da proteína. Então, quando eu como carne, quebro a proteína em aminoácido. E daí o que acontece? Lá da aula passada que eu falei, esse aminoácido vai lá para o meu retículo endoplasmático rugoso, no ribossomo, fica ali, né, esperando no cantinho, vem o RNA mensageiro, faz a síntese proteica, né, o transportador vai levando esses aminoácidos e vai grudando, formando a nossa proteína, a nossa estrutura, tá? Então, a unidade da proteína é o aminoácido. Eu falei do NH2, né, do grupo amina. O nitrogênio que tá ali no aminoácido, só falando porque eu admiro... Oi, Bruba, tudo bem, amor? Por que eu admiro, eu sou apaixonada pelas plantinhas, né? Eu, quando fazia faculdade, eu não gostava muito de planta, não, gente, falar a verdade pra vocês, né? Eu tava até comentando outro dia com a Bruba isso, com a Bia, que eu era meio avessa, sabe? Briófita, pteridófita, esses negócios, eu não gostava muito, não. Mas depois, né, quando eu comecei a dar aula tal, que você vai pegando todo o conhecimento e juntando... Você fala, nossa, os caras, vegetal são os caras. Por quê?
Porque eles que conseguem pegar o nitrogênio que está no solo, puxar, fixar na proteína, né, no aminoácido, para fazer a proteína. A gente não tem. A gente tem que comer isso do que os vegetais já fizeram. Entendeu? De pegar esse nitrogênio junto com carbono, junto com oxigênio e formar o aminoácido. Não é bonitinho esses bichinhos? E o que acontece? A gente come o vegetalzinho, né? A gente não tem a celulase, que é a enzima, né? Que quebra a celulose parede vegetal, só vegetal tem. Então, a gente não consegue tirar esse aminoácido, essa proteína que está dentro do vegetalzinho. Quando eu como feijão, né, por exemplo, eu não consigo quebrar. Eu pego mais o carboidrato do feijão, muito pouca proteína do feijão eu consigo tirar, né? Porque a gente não tem a celulase para quebrar a celulose, tá? Então, o que acontece? Voltando lá, a plantinha vai lá, puxa o nitrogênio do solo, gás carbônico da atmosfera, oxigênio e tal, faz o aminoácido. A gente, humano, não tem a celulase. Então, quem que vai lá comer? O boizinho. O boizinho come, ele tem a celulase, ele quebra, ele pega esses aminoácidos, coloca na carne dele, né? Por que coloca na carne, no músculo dele? Porque é proteína. O músculo é proteína. Lembra que eu falei que a gente é amontoado de proteína ambulante? Então, colocou lá. Daí a gente vai lá, come a carne do boi, daí a gente pega e quebra essa proteína para os aminoácidos e utiliza esses aminoácidos, tá? Nós temos 23 aminoácidos na natureza, só, tá? A gente é formado só desses 23 carinhas. É pouquinho, né? Mas que forma, né, toda a estrutura genética que a gente tem. Cor de olho, cor de cabelo, cor de pele, né? Beleza, tá? Então, é o que eu tava falando, gente, eu tô com sinusite hoje, o negócio tá doendo, a cabeça tá doendo, sabe? Então, eu vou ser mais rapidinha, mas depois a gente vai repassando os tópicos. Daí eu falei lá no começo que a gente é 70% de água, não é? E lá no comentário que eu fiz no Facebook, no meu Facebook, eu falei sobre o necrochorume. Pensa o seguinte, um ser de 100 quilos que é formado por tudo isso que eu falei pra vocês, água, sais minerais, glicídios, lipídios, protídeos, é a música do Danoninho, né? Lipídios, glicídios, protídeos, cálcio, ferro, fósforo, vitamina A, me dá mais saúde. Adoro cantar essa musiquinha na aula. Que é fácil de você memorizar, né? E você ver como que é a composição química do ser vivo. Então, imagina uma pessoa de 100 quilos morreu, né? O que acontece? Tudo que tá de líquido, sangue, urina, né? Tudo que é de líquido do corpo dela que tem água, vai para onde? Para o solo, porque tá ali a pessoa, enterrou, né? A pessoa vai com o tempo, vai fazer todo, né? As bactérias, os fungos vão lá, vão fazer toda a parte de decomposição, mas essa água toda, 70 quilos de água de um indivíduo de 100 quilos, vai para onde? Para o solo, vai percolar no solo, junto com as outras, né? Com outras substâncias. A gente não sabe se tem bactérias, se tem, né, vírus, o que tem ali que vai percolando, tá? Percolando no solo, para onde que vai cair tudo isso, esses 70 quilos de água? Lençol freático. Caiu no lençol freático, daí, aqui a gente ainda não tem os poços, né, artesianos, mas e quem tem poço artesiano? Quem mora em locais que tem cemitério perto e tem poço artesiano, como que fica isso? Tá? Essa é uma grande preocupação que a gente tem, né? Só que fica meio que ninguém fala nada, né? Sobre esse necrochorume, né? Chorume, que é aquele que fica aquele líquido, né? Da decomposição, necro, porque do morto, falecido. A gente sabe que as áreas dos cemitérios são todas contaminadas por conta disso, né? E a gente não tem um plano de descontaminação, a gente não tem um plano de remanejamento, de reorganização disso, né? E a gente está aumentando a população, a gente vai ter mais mortes, a gente tem cemitérios, né? Maior quantidade de cemitérios aí, e a gente não vê essa preocupação. A gente não vê eles colocarem uma manta asfáltica, alguma coisa para segurar isso, ou para, sei lá, para fazer uma outra tratativa, um outro tratamento disso. E é muito, muito complicado pra gente, né? É uma coisa que a gente tinha que começar a pensar.
Eu já falei que eu quero ser cremada, né? Todo mundo já sabe. Agora tá em live, né? Mas assim, lá na Suécia, tem uma pesquisadora que ela fez, né? Uma técnica que você pega o corpo, você coloca nitrogênio líquido, né? Esse nitrogênio líquido vai tipo assar, né? Vai ficar, o corpo cristaliza, dele quebra, né? Daí ela peneira isso tudo, né? Passa uma peneira, tira toda essa água, né? Um processo de retirada da água, e o que fica, os 30 quilos, né? Como eu estava dando exemplo de uma pessoa de 100 quilos, os 30 quilos que fica, né? De matéria seca desse corpo, né? Que fica ali, que foi congelado e tal, tira os metais, tira todas essas coisas que, né? Que a pessoa tiver, né? Algum implante, alguma coisa assim, tira também. Deixa só essa matéria que é o quê? Proteína, lipídio, glicídio, sais minerais e vitaminas, né? Essa matéria ela coloca num saquinho, numa caixa, coloca essa caixa, que essa caixa também é feita de batata, amido de batata, coloca essa caixa dentro da terra e planta uma árvore. Olha que coisa mais linda. Se estivesse aqui no Brasil, gente, acho que eu vou fazer uma proposta aí para uma pessoa para financiar o meu. Ah, eu esqueci o nome dessa técnica, gente. Putz, eu falei tanto disso quando eu dava TCC, teve até um grupo de TCC que fez isso, que levantou essa abordagem. Daqui a pouco eu lembro. A Malu é assim, devagar, quase parando, mas daqui a pouco eu lembro. Mas é muito, muito interessante isso. Não é barato, porque você tem que ter o nitrogênio líquido, você tem que colocar lá, tem que ter todo o mecanismo e tal. Mas é né? Tudo vai ter uma pegada ecológica, que a gente fala. Vai ter, né? Vai ter vai trazer impacto ambiental. Mas esse impacto, né? Muitas vezes a gente tem que procurar o menos impactante, né? E não o mais impactante. A gente está fazendo o mais impactante. Tudo bem, Arnaldo? E ali também tá aí, né? Família Risoli. Então, o menos impactante possível, né? E eu gosto muito dessa ideia. É uma ideia que eu abraço, né? Então, falei do necrochorume, falei do composição química, né, do ser vivo, e daí eu falei que eu ia falar sobre os hormônios também, né? Entrando nessa composição química, só falando, dando né, rapidinho, depois a gente pode até entrar mais a fundo, falar da parte hormonal, tanto masculina como feminina, né? Mas aqui eu vou falar dos hormônios gerais, que são as serotoninas, endorfinas, dopaminas e ocitocinas, né? A gente, nessa época de Covid, por que eu peguei falar de hormônios? Porque a gente está numa época de isolamento social, né? E muita gente está falando que tá ficando ansiosa, deprimida e N coisas, né? Eu, Malu, acredito que, né, a depressão, se a gente fizer práticas meditativas, a gente fizer, né, tiver toda uma estrutura, um planejamento, a gente consegue diminuir e evitar a depressão. Mas a depressão tem um fundo, sim, né, biológico, um fundo fisiológico, tá? Então, em determinadas situações, né, que vão dando esses extremos para a pessoa não consegue sair, e daí esses hormônios, né, eles são estimulados, né, ou a falta do estímulo dele, ela começa a entrar nesse estado depressivo, tá? Vamos falar dos hormônios da felicidade, as endorfinas, né? As endorfinas, a gente fala que é o hormônio da felicidade, a morfina do corpo. Quando a gente tá feliz, a gente tem um monte de morfina, a gente fica toda, ai, tô tão feliz, né? Cara de bobo, né? Porque você tem a endorfina, você tá produzindo muita endorfina, daí você fica meio que anestesiado, tá? É um hormônio que deixa você toda bobona, né? Pimenta, gente, tem endorfina, tá? Acho que é por isso que eu gosto de pimenta, né? Pimenta é uma substância, um alimento que tem muita endorfina, tá? O que libera também endorfina? Você correr, você cantar, você trabalhar, quando você trabalha quando você gosta, né? Exercício físico também libera endorfina, tá? Dançar também libera bastante endorfina, tá bom? Então, endorfina, lembra que é a morfina do corpo, que deixa o corpo bobo, assim, feliz, tá? A serotonina é o responsável pela depressão. Se você tiver a serotonina baixa, né, se você não conseguir estimular a produção de serotonina,
ela fica baixa e ela te leva àquele estado de, né, ó dia, ó mês, ó azar, né? Você fica todo deprê mesmo. E se a pessoa não, né, não conseguir fazer coisas, né, para liberar a endorfina e ajudar na serotonina, a pessoa realmente cai nessa coisa de depressão, tá? O que ajuda a liberar a serotonina, né, aumentar a serotonina? Lembrar de coisas felizes, momentos felizes que você passou, rever fotos, rever viagens, ver filmes que te deixam feliz. Oi, Gisele, ver filmes que te deixam feliz, entendeu? Então, coisas que te tragam essas memórias felizes, momentos felizes, recordar momentos felizes, eleva a serotonina, tá? Né? A gente fala, né, que endorfina e serotonina são, né, a gente quando come chocolate também libera, né, endorfina e serotonina, que a gente fica feliz. Pelo menos eu e a Bruba, né, a gente gosta muito, né? Oi, Madalena, tudo bem, amor? Então, endorfinas são as morfinas, né, da felicidade. Você tem bastante endorfina, você libera endorfina, você fica feliz, fica bobo, né, fica zen, tá? Dançar, cantar, trabalhar, correr, exercício físico, tudo isso libera endorfina. Serotonina é o hormônio responsável, né, pela depressão. Se você tem baixa serotonina, você é uma pessoa que fica, né, triste, fica, né, dá sensação de solidão, de impotência, baixa serotonina, tá? Então, para aumentar a serotonina, momentos felizes, recordar de momentos felizes, ver fotos, lembrar, né, ver vídeos, ver coisas que te deixam feliz. Dopamina. Dopamina é o hormônio do amor, da luxúria, né, do desejo. Então, quando você tá com a dopamina alta, você tá com a motivação, você tá ali a 1000 por hora, você quer fazer, né? Acontece, se a dopamina tá baixa, você já fica, né, num estado assim, né, de lastimável. Então, aumentar a dopamina, você fica, né, com desejo, com a motivação, né, toda alta, tá? E a ocitocina, né? A ocitocina é o hormônio do amor, dizem, né? Do amor puro, assim, do amor verdadeiro. Que é o hormônio que a gente libera, as mulheres liberam quando estão amamentando, né? Por isso que a mulher fica com aquela coisa toda, né? Toda de, ai, como é lindo, como é fofo, toda chorona, né? Porque a ocitocina é esse hormônio, né? Que te deixa com amor, te deixa toda relaxada, toda zen também. E a ocitocina, né, é o hormônio da emoção, né? Mulher grávida ou depois que ganha nenê fica numa emoção, chora por qualquer coisa, né? É terrível, vê Leste, chora, né? Vê propaganda de manteiga na televisão, chora, não é isso? Mas é por conta da ocitocina. E o abraço, quando a gente abraça as pessoas, libera ocitocina, tá? O abraço tá comprovado que ele libera ocitocina, tá? Então, assim, só falei rapidinho desses 4 hormônios pra gente, né, ter mais ou menos uma noção de quem é quem, porque assim, é que nem eu falei, eu acho que a depressão, né, a gente tem como prevenir, né, mas tem pessoas que realmente têm a serotonina muito baixa, a gente já era, daí já tarde piacho, não tem mais o que fazer não, tem que, infelizmente, entrar nos remedinhos para aumentar essa dose de serotonina para ela conseguir equilibrar, daí já é um problema fisiológico mesmo, tá? Então, acho que era isso hoje que eu ia falar pra vocês, gente. Ia falar da composição química do ser vivo, um pouquinho desses hormônios aí e do necrochorume, né? Que é a grande pegada aí, que é uma das minhas preocupações. Falei que acho que ainda vou fazer um estudo nisso pra ver se a gente consegue melhorar esse impacto ambiental aí do necrochorume no nosso solo, né? Alguém tem alguma pergunta? Quer falar alguma coisa? A gente fica falando aqui sozinha, é tão chato. Eu gosto de dar aula quando tá na sala, quando eu vejo os aluninhos lá falando, né? Levantando a mão, perguntando, gritando. É gostoso. Não tem nada pra falar, não? Então, acho que é só isso, gente. Como eu falei, eu tô com sinusite atacada, tá ruim. Isso dói muito, né? E daí eu fico meio devagar, quase parando, assim, meio... Mas como eu tinha prometido, né, como eu tinha agendado, a gente tem que cumprir os nossos acordos, né? Quando a gente fala alguma coisa, a gente tem que fazer, né?
Mas qualquer coisa, gente, deixem as perguntinhas aí. Eu tô com um canal no YouTube agora, ó, virei youtuber. Não, mas é só pra ajudar mesmo. Eu fiz um canal que eu tô baixando os vídeos, né, salvando os vídeos. Tô deixando aqui no IGTV, mas também tô deixando lá no YouTube, se alguém quiser ver, quiser fazer algum comentário, perguntar alguma coisa. A live passada a Denise entrou, uma aluna minha, foi aluna minha lá do Corra. Ela entrou, daí ela perguntou sobre se o Covid, né, dos animais era igual a nossa. Eu falei, porque os vírus, eles são específicos para determinadas células, tá? O vírus, ele parasita uma célula específica. Então, o vírus da Covid, ele parasita células do sistema respiratório. Por isso que vai lá, né, tem toda essa coisa do pulmão, tá? Que nem vírus da gripe, também tem as células específicas, vírus da AIDS, células específicas. Todo vírus da cachumba, né? Eles gostam das glândulas salivares. Então, todo vírus, ele parasita uma célula específica. Parasitando aquela célula específica é onde vai dar a toxicidade, a toxina dele para fazer para desencadear aquela doença. Oi, Suelen, tudo bem, linda? Então, né, a Denise depois perguntou, daí eu respondi para ela, mas eu achei legal comentar agora com vocês também, porque eu não tinha falado isso, né, que vírus, acho que eu não lembro de ter falado que todo vírus, ele parasita uma célula específica. Se um vírus é de bactéria, ele é um bacteriófago, né? Ele só parasita aquela bactéria. Se um vírus é para parasitar células da pele, tipo as herpes, né? Ele só parasita células da pele, tipo mucosa, né? A herpes da boca, tem a mucosa, tem a herpes da HPV, né? Que é do aparelho sexual. Então, só parasita aquele local, né? Essas pintinhas que a gente tem, chama nevos, né? Também é um tipo de herpes, tá? Um tipo de vírus que vai ali e forma essas verruguinhas, tá? Então, vírus parasita célula específica. Mas vai ficar gravado, ô Su, tá bom, Sueli? Vai ficar gravado, daí você vê, tá? Obrigada por você ter vindo, amor. Então, é isso. Todo vírus parasita uma célula específica. Então, se o vírus tá ali, fala assim, mas falaram vocês, porque o vírus tal, vamos supor, o vírus da Covid foi lá e infectou agora uma célula do estômago, é mentira, tá? Tem que ser um outro vírus, tem que ser, se for uma supermutação do vírus que vai fazer isso, mas o vírus só fica naquela célula específica, tá bom? Que mais? Acho que era só isso que a gente ia falar mesmo. Suelen, quer fazer alguma pergunta, meu doce? Não? Uma amiga minha perguntou, cadê você? Eu falei assim, oh meu Deus do céu, né? Ainda tem que ficar ajudando as coleguinhas. Ai, Jesus. Mas quando a gente ama, a gente faz isso, né? Quando a gente gosta dos amigos. Então, gente, nenhuma pergunta? Então, vamos estimular aí as nossas endorfinas, dançando, cantando, trabalhando, né, da melhor forma, né? Serotonina, estimular, lembrando de coisas boas, né? Lembranças boas. Oi, Maga. Dopamina, né? A motivação aí, sempre tá motivado. E ocitocina abraçando muito, tá? Pra gente estimular esses hormônios. Beleza? Quer perguntar alguma coisa, Maga? A Suelen perguntou. Tem algo especial sobre a Covid para o Enem e FUVEST? Algo que tem que saber? Olha, eu acredito que não, porque como é muito novo esse assunto da Covid, talvez eles possam perguntar, Suelen, a questão dos vírus, como eu estava falando para você, né? Falando para vocês. Por exemplo, talvez o que eles possam perguntar é sobre o tipo de vírus, as diferenças dos vírus, né? O vírus da Covid, ele é igual o vírus da AIDS, né? Ele é um retrovírus, é um vírus de RNA, tá? Deixa eu colocar aqui, gente, eu tenho que carregar meu celular. É um vírus de RNA,
tá? E ele é um vírus que a gente fala de encapsulado. Ele tem, né? O vírus, lembra da estrutura do vírus? Não sei se você lembra das aulas de microbiologia. A gente tem o material genético, daí tem a capinha de proteína em volta, tá? A maioria dos vírus são assim, só a capinha de proteína e material genético. Os vírus encapsulados, que geralmente são os vírus que parasitam células humanas, né, ou células de mamíferos, eles têm essa cápsula, né, que é uma camada lipoproteica, né, que imita a nossa membrana plasmática, membrana plasmática da célula. Por quê? Como que esse vírus infecta? Ele vai chegar, ele vai entrar lá na minha célula, ele vai acoplar na célula. Quando ele acopla na célula, esse envelope que ele tem, ele gruda na minha membrana plasmática, imitando, né, essa célula. Na hora que ele gruda, ele manda o corpo, né, aquela capinha de proteína com material genético, para o citoplasma da célula. Por quê? Porque daí essa capinha, ela vai ter que ir lá na carioteca, que é a membrana do núcleo, se acoplar na carioteca para dar injeçãozinha para mandar o RNA pro núcleo da célula do hospedeiro ali. Tá? Daí, esse RNA, ele é uma fita só. Esse RNA, ele tem uma enzima chamada transcriptase reversa, que vai fazer esse RNA parecer um DNA para se acoplar no DNA do hospedeiro, da célula que está sendo parasitada. Tá? Eu acho que eles podem perguntar sobre isso, qual que é a diferença, né, do vírus, né, que de repente ele vai infectar um ser humano, tal, ou o vírus da Covid, qual que é a especificidade desse vírus. Talvez ela possa perguntar por esse lado. Conseguiu entender? Lembrou?